Nós vamos colocar as mãos, palma com palma, e nós vamos fazer o texto de abertura dos ensinamentos. Eu sempre gosto de dizer para vocês, os ensinamentos não são meus. A única coisa que eu faço é transmitir os ensinamentos de Dogen Zenji-sama, que na verdade são os ensinamentos de Buda, através da ótica deste monge japonês, Dogen Zenji-sama, que é o fundador da nossa tradição no Japão. Então, o que eu transmito não é ensinamento meu, não é criação minha, são os ensinamentos de Shakyamuni Buda, através do olhar da ótica de mestre Eihei Dogen, que é o fundador da nossa ordem e que viveu de 1200 a 1253. Então vamos colocar as mãos, palma com palma, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. E o Dharma é incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo jin jin mimyo yakusei mango nan sogu ga konken mon tokujuji gange nyorai shinjitsugi. O Dharma, incomparavelmente profundo, infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Então, vamos lá, o texto de hoje, o capítulo de hoje. Dogen-sama tentou escrever 100 capítulos, ele morreu antes disso. O capítulo de hoje chama Kajo. Ka, ou Ye, significa casa, lar. E Jo significa de todos os dias, de sempre, usual. São Kajomins, a vida diária, a vida de cada dia. As pessoas geralmente se orgulham de pensar que os assuntos religiosos devem ser diferentes da vida diária, sendo mais sagrados ou mais superiores do que a vida diária. Mas, de acordo com uma visão Buda, a vida não é nada mais, a vida budista não é nada mais do que a nossa vida diária. Sem a vida diária, nós nunca poderemos estudar budismo, entender budismo, né? Na China, diziam que usar roupas e fazer suas refeições são budismo. E aqui nesse capítulo, Dogen-sama explica o significado de Kajo, a vida diária, na base do budismo. Essa aqui é uma introdução de Gudunichi Jimoroshi, que é o autor deste livro, da tradução desse livro, do Shobo Genzo, do mestre Zen Eihei Dogen, de 1200 a 1253. Ele diz assim: em geral, na casa dos Budas ancestrais, chá e refeições são a vida diária em si mesma. Este comportamento do chá e das refeições tem sido transmitido e autenticado até o presente. E assim os Budas ancestrais têm como atividade vívida o chá e as refeições que chegam até nós. Não é bom isso? O mestre Dokai é Fuyo Dokai, que viveu de 1043 a 1118, sucessor de mestre Tosugi Sei, 18º ancestral na linhagem de Dogen. Fuyo Dokai era importante, é um dos monges que fez uma renovação na nossa ordem, então ele é um dos monges para quem a gente faz reverências de manhã. Nós temos uma linhagem de muitos, 90 e tantos na minha linhagem, e a gente faz reverência para alguns deles. Esse é um dos quais a gente faz as reverências até o chão. Então, o mestre Dokai, da montanha de Taiyozan, perguntou a Tosu
Tosu é Tosu Gisei, que viveu de 1032 a 1083. É o sucessor de Taiyo Kyogen. São monges da linhagem, né? Ele perguntou: as ideias e palavras dos Budas ancestrais são o chá diário e as refeições diárias. Além disso, existem algumas outras palavras com as quais nós ensinamos as pessoas? Ou será que não há outras palavras? E Tosu disse: diga, a região em volta da capital é governada diretamente pelo imperador. Existe alguma dependência dos antigos governantes? Haviam 5 governantes antigos, né, na história da dinastia Shun. Imperador Wu era o fundador. Imperador To era o fundador de outras 2 dinastias. Então havia dependência sobre os antigos governantes? E quando ele foi abrir a boca para responder, Tosu cobriu o mestre, né, cobriu a boca com um objeto que ele tinha na mão e disse: da primeira vez que você estabeleceu a vontade, você já mereceu 30 pauladas. E Taiyo, quer dizer, o mestre Dokai, né, obteve a realização e fez prostrações e saiu. Ao mestre chama: volte aqui por um pouco, principiante. Mas ele não virou a cabeça. Ele foi embora. E aí o mestre grita: será que o discípulo chegou ao estado sem nenhuma dúvida? E o Taiyo, que é o Fuyo Dokai, coloca as mãos nas orelhas e sai da sala. Isso são diálogos entre professores de Dharma, entre mestres, né? Nós queremos dar explicações, queremos falar muito, eu estudei, eu pensei, achei. Ele tem uma atitude, gente, atitude. Então nós deveríamos claramente manter e depender nas ideias e palavras dos Budas ancestrais. E as ideias e palavras dos Budas ancestrais é que o budismo é o chá e a refeição de cada dia. Ou seja, é o que fazemos todos os dias. Lembre-se que lá não era café, né? Aqui no Brasil seria o café e o pãozinho, né? O café com pão. O chá mais rude e a comida mais simples era a vida diária. Essas eram as ideias, as palavras dos Budas ancestrais. Para nós seria arroz com feijão, pão com manteiga, né? No Brasil, na maioria dos lugares do Brasil. Se bem que a gente vê, quando você vai no Nordeste, não tem pão, né? Pelo menos quando eu fui lá, quando era muito jovem, há mais de 50 anos atrás, 60 anos atrás, o que tinha lá não era... Quase 60 anos atrás. O que tinha lá não era pão de manhã, tinha batata, tinha banana, mas não tinha pão. Mas arroz e feijão, em lugares muito pobres, também não tem. Às vezes tem feijão e farinha. Feijão, farinha, melancia. Bom, mas enfim, seria a comida mais simples, a comida comum. Isto é ensinamento de Budas ancestrais. E por isso nós não dependemos de nenhuma energia fora dessas, do chá e das refeições. E nunca perdemos a energia dessas refeições. E é por isso que ele pergunta: existe alguma dependência nos governantes anteriores ou não? Nós deveríamos nos esforçar para aprender na prática esse ponto de vista. Além disso, há outras palavras com as quais ensinar as pessoas ou não? Se a pessoa pergunta para você qual é o ensinamento de Buda, qual é o ensinamento dos Budas ancestrais, você fala pão com manteiga, café com leite, sei lá, ou arroz e feijão. Hoje em dia, que está tudo tão caro, né? Acho que nem arroz e feijão dá.
arroz e farinha. Nós deveríamos surgir através da experiência e queimar o cérebro com essa questão. Nós deveríamos experimentar e observar se somos capazes ou incapazes de despertar, de surgir dessas observações. Houve um grande mestre chamado Musai, que ficava no casebre de Sekto-an, na montanha de Nangakuzan, que disse: eu remendei um casebre e não tenho riqueza. Quando termino uma refeição, eu calmamente vou tirar uma soneca. Esse é o mestre Sekto Kisen, que veio de 700, 790, também da nossa linhagem. Quando eu termino uma refeição, quando eu tenho uma experiência, e é uma experiência que eu repito de novo. Como é que nós comemos várias vezes, ou pelo menos quem tem dinheiro, que tem condições, come todos os dias, mesmo que não seja todos os dias, várias vezes durante a semana, precisamos comer, né? E quem ainda não terminou a refeição, ainda não está satisfeito com a experiência. Quando você termina de comer, você fica satisfeito, a não ser que esteja um problema, né? Geralmente a gente come e passa fome, né? Quando era criança, eu tinha um tio que sempre dizia isso para mim. Não é uma coisa estranha? Eu estava com tanta fome, eu comi e passou. Parecia uma bobagem, né? Quem que não terminou a refeição ainda não está satisfeito com a experiência. E, ao mesmo tempo, esta verdade de calma, tendo terminado uma refeição, ela pode ser percebida antes de uma refeição, durante a refeição e depois da refeição. Para compreender que na casa ou de onde se terminou uma refeição, existe sempre refeições sendo comidas. Existe sempre aprendizado na prática. Meu antigo mestre, um Buda eterno, ele está falando Tendô Nyojo, lembra-se? Ele sempre chama o mestre dele de um Buda eterno. Essa gratidão profunda. Hoje estava comentando aqui com o Zenchu Sensei, que mora comigo, que também esteve no Japão, estudou no meu mosteiro, que todos os anos, e são muitos anos que se passaram desde que eu saí do mosteiro, todos os anos eu telefono para minha mestra no ano novo. Eu a cumprimento e desejo saúde e bem-estar. Todos os anos eu mando para ela um pedacinho de moti, de um bolinho de arroz, com uma carta escrita muito torta nas minhas insuficiências do pincel japonês, em palavras japonesas, em kanjis, desejando a ela saúde, longevidade, bem-aventurança, com um pedacinho de um bolinho de arroz, que eu mando aqui do Brasil para ela, desde que eu voltei do Japão. Não faltei nenhum ano. Todos os anos eu telefono para ela. E muitas vezes, quando tenho dúvidas e dificuldades, eu penso nela. E eu ligo para ela. E eu peço instrução. Mas eu sei que ela tem muitas e muitas discípulas, que ela é muito ocupada. Ela escreve livros, faz palestras, viaja pelo Brasil, pelo Japão e pelo mundo. Tem um mosteiro com pelo menos 20, 30 monjas para ela poder falar com elas, orientá-las. Tem o seu próprio templo, dá aulas de cerimônia de chá, de flores, palestras, ensinamentos por todo o Japão e pelo mundo. Não quero cansá-la com as minhas questões menores. Mas quando eu não sei, é ela que eu procuro. Meus outros professores já morreram, antigos Budas, sábios mestres. É assim que Dogen Sama chama seu professor. Meu antigo mestre, o Buda Eterno, pregou a uma assembleia
Eu me lembro do seguinte: um monge perguntou a Hyakujo: o que é um milagre? E Hyakujo diz: sentar sozinho no grande e sagrado pico. Ele fez essa palestra no dia que ele assumiu, em 1225, se tornou abade do templo. Monges, não fiquem perturbados. Desde que a pessoa mate a si mesma sentando-se por algum tempo. Se alguém agora subitamente perguntasse: noviço Jô, que era ele mesmo, né? O que é um milagre? Eu apenas diria a ele: como poderia alguma coisa ser um milagre? Finalmente o quê? Quando passam uma tigela para mim, eu como minha refeição. O patra de Joji são as palavras que ele usa, né? Patra significa a tigela de alimentar do monge. A tigela de Joji passando para Tendô, quando chega até mim, eu como. Eu me alimento se a tigela chegar até mim, a minha tigela, a tigela dos Budas ancestrais. Quando nós somos ordenados monges, nós recebemos uma tigela e o nosso compromisso é de sempre comer dessa tigela. E é uma tigela de mendicante. Na vida diária de Budas ancestrais existem sempre um milagre. Esse é chamado sentar sozinho no grande e sagrado pico. Mesmo que agora nós ouçamos: deixe que ele se mate ao se sentar. Ainda assim é um milagre. Existe alguma coisa mais miraculosa do que essa? Foi ser chamado comer as suas refeições na sua tigela. Sendo assim, sentar sozinho no grande e sagrado pico é o mesmo que comer a refeição. A tigela é usada para comer. E o que é usado para comer é a tigela. Por essa razão ele fala. É assim que ele come. E depois de satisfeito, existe um reconhecimento da refeição. Tendo completamente comido a refeição, existe a satisfação. E depois o reconhecimento, que é a satisfação com a refeição. E depois dessa satisfação, ainda existe o comer a refeição. E o que é essa tigela? Na minha opinião, está além. É apenas um pedaço de madeira. E não é tão negro como a laca japonesa. Como que poderia ser outra coisa? Como poderia ser um homem de ferro? Ela não tem fundo. Ela não tem narinas. Ela engole o espaço de uma só vez. E o espaço a recebe com as mãos em prece. Não é bonito? Engole o espaço. Que tigela é essa que nós estamos falando? Qual é essa tigela onde nós comemos as nossas refeições? E sempre comemos as nossas refeições. Essa tigela que engole todo o cosmos de uma só vez. Você é capaz de receber essa tigela? O áudio está abafado? Não, eu que falo baixo. Porque nós somos próximos, sabe? Eu não grito. E talvez você esteja acostumado com pessoas que falam muito alto. Meu antigo mestre, o Buda Eterno, e numa ocasião, quando se dirigia a uma assembleia nos aposentos de abade de Zuigan, Jodo Zenin, em Daishu, ele disse, é um templo que ele estava, né? Quando a fome chega
eu como uma refeição. Quando o cansaço vem, eu durmo. É assim que é forjado o universo. A fome chegando é o estado vívido de uma pessoa que já comeu refeições. Por alguém que nunca experimentou ter refeições, a fome é impossível. Lembre-se, nós, para os quais a fome é um estado diário, decididamente somos pessoas que terminamos uma refeição. Quando o cansaço vem, pode ser mais do que o cansaço experimentado no cansaço. Ele totalmente surge livre do topo dos nossos cérebros de cansados. Assim sendo, é o momento no presente, quando é uma atividade vívida através de todo o corpo, e todo o corpo completamente gira. Dormir é o dormir que empresta os olhos de Buda, os olhos do Dharma, os olhos da sabedoria, os olhos dos ancestrais, e tem os olhos das pilastras do jardim, das lanternas de pedra. Sabe, lanternas de pedra colocadas no caminho, como a gente tem poste na rua agora, né? E dentro de uma vela, uma lâmpada de óleo acesa, que é para as pessoas não se perderem, conhecerem o seu rumo. Se você chegou até aqui, é porque se identifica com os ensinamentos milenares que eu transmito aqui pelo YouTube. Minha missão é fazer com que as pessoas despertem para uma vida plena e abundante. Mas isso só é possível através da prática. Foi por isso que criei um desafio para estimular a sua capacidade de olhar em profundidade. Observaremos durante 21 dias eventos simples da vida que muitas vezes passam despercebidos. Se você sente que chegou o momento de mergulhar um pouco mais fundo comigo, clique no link aqui em cima ou na descrição deste vídeo. Não desperdice a sua vida. Meu antigo mestre, o Buda Eterno, depois de que deram um outro templo para ele ir, né? Ele disse: por meio ano eu comi refeições e sentei no pico. Esse pico foi fechado por centenas de milhares de névoas e nuvens. De repente, um trovão ressoou. A cor da primavera na capital é como o vermelho dos botões de abricô. Olha que bonito. Nós tivemos aqui agora o desabrochar da cerejeira. E as flores se foram. E as novas folhas verdes estão surgindo. O ipê amarelo, suas flores tiveram bicos de pássaros verdes, sugando seu suco doce e derrubando suas pétalas no chão. Mas ainda há novas pétalas surgindo. O ensinamento dos Budas ancestrais, que administraram os ensinamentos durante a época de Buda, sempre foram sentar no pico e comer suas refeições. Sentar no pico de uma montanha, né? Sentar no lugar. Montanhas eram lugares de treinamento, chamados de mosteiros, lugares de treinamento. Aqueles que se tornaram mestres da transmissão da sabedoria dos Budas tiveram apenas a percepção desse estado vívido de comer refeições. 6 meses, meio ano, sentando no pico, é chamado comer refeições. A névoa e as nuvens são incalculáveis. Embora subitamente o trovão se ouça, as cores da primavera são nada mais do que os botões do abricô
dos pessegueiros, né? E que são avermelhados. A capital significa essa instância presente da sinceridade nua. O estado inefável dessas situações de comer refeições. Meu antigo mestre, o Buda Eterno, se dirigiu à Assembleia numa ocasião na sala de Buda e disse: a forma dourada e fina é estar vestido e comer refeições. E é por isso que eu reverencio vocês. Eu durmo cedo e me acordo tarde. Fale do profundo e faça a pregação do que é mais fino. Tudo isso é livre. Mas esteja em posição. Porque senão, até mesmo o girar de uma flor pode inflamar você. Esteja com cuidado, com cuidado. Este instante, nós já deveríamos tê-lo visto através do peso que nos atormenta. A forma dourada e fina descreve vestir-se e comer refeições. Vestir-se e comer refeições são a forma dourada e fina. Nunca vá à volta perguntando que pessoas se vestem, que pessoa come refeições. Não diga que alguém mais tem uma forma fina e dourada. E o seu estado será esta expressão da verdade. É por isso que eu reverencio vocês. É assim que é. Quando eu já iniciei a comer uma refeição, você faz uma reverência com as mãos juntas e come a refeição. Porque nós guardamos e protegemos contra as flores que vão girando. Nós somos assim. É a história de Macacachô, né, no Pico do Abutre, quando Shakyamuni Buda levanta uma flor, gira a flor, e Macacachô sorri. É a transmissão do Dharma. Nós protegemos esse girar da flor. Nós protegemos a transmissão do Dharma e da verdade. E o Dharma e a verdade protege a si mesmo. O mestre Zen Enti Dayan é um mestre Zen. Uma vez falou numa assembleia. Vamos ver se Dayan, Enti Dayan, viveu de 793 a 883, é sucessor de Ryakujo. Muito bem, esse mestre, que é desse século VIII, IX, na China, ele disse, falando dele mesmo, Dayan morou, Dayan quer dizer ele, né, que fala as Coen, né? Dayan morou nas montanhas de Issan por 30 anos. Ele comeu as refeições de Issan. Ele fez o cocô de Issan. Ele não aprendeu o Zen de Issan. Apenas observou um búfalo de água castrado. E quando este se afastava na grama, eu o puxava de volta. Quando ele invadia o espaço dos outros, eu o batia nele. E através da disciplina, por um longo tempo, uma criatura lamentável, que sofria sobre os comentários dos outros, agora se tornou num boi branco no espaço aberto. Está sempre à minha frente, todos os dias,
num estado de conspícuo brilho. Mesmo quando eu o mando embora, ele não vai. Isso é uma expressão que se usa para a prática, né? Que primeiro era esse bicho bravo, que não fazia as coisas direito, você precisava bater nele, estava saindo, ficava preocupado com o que estavam falando de você, né? E de repente se tornou esse boi branco. O boi branco, o touro branco é o símbolo da Mahayana, do grande veículo, né? Tem veículos menores, mas agora é o grande veículo, que é um touro branco, que está sempre ao meu lado. Por mais que eu diga vai, 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 ele não vai. Ou seja, amansou a fera, né? Nós deveríamos claramente receber e manter este ensinamento. 30 anos de esforço na ordem dos Budas ancestrais foi comer, sem preocupações variadas. Quando o estado vívido de comer se realiza, a supervisão de um búfalo de água castrado é o modelo. Quer dizer, supervisionar, orientar, né? O grande mestre Shinsai of Joshu, esse é o Joshu Jushin, o nosso querido, né, do Koan-mu. Joshu viveu de 778 a 897, sucessor de Nansei. Então, o grande mestre Joshu é perguntado por um monge que acaba de chegar. Você já esteve aqui antes? Ele pergunta ao monge, né, que acaba de chegar. Você já esteve aqui antes? E o monge responde, sim, estive. E o mestre diz, tome um pouco de chá. Mais tarde ele pergunta ao outro monge, você já esteve aqui antes? E o monge responde, não, nunca. E o mestre diz, tome um pouco de chá. E um oficial do templo pergunta ao mestre, por que tome um grande chá a um monge que já esteve aqui antes e também tome um pouco de chá a um monge que nunca esteve aqui antes? E o mestre chama esse monge e diz, ele responde e diz, tome um pouco de chá. Isso está além do cérebro, além das narinas, está além do distrito de Joshu, porque surge livre aqui. Você já chegou aqui? Você já esteve aqui antes? Este local é o local onde o inefável existe. Mas eles discutem apenas se você já chegou ou se nunca chegou. Por essa razão, meu antigo mestre diz, que pessoa é uma torre pintada ou uma taverna? Que pessoa poderia vir em frente para encontrar Joshu e apreciar uma xícara de chá? Ou seja, a vida diária dos Budas ancestrais não é nada mais do que beber chá e comer suas refeições. Eu estive num mosteiro no Japão, chamava Hoshinji. Ficava na província de Fukui, perto do mosteiro sede de Eiji. E o abade, que já faleceu agora durante essa pandemia, na fase, acho que 1 ano ou 2 atrás, ele, Harada Sekenroshi, ele sempre nos convidava a tomar uma xícara de chá em seus aposentos. Como era doce esse convite. Como era precioso esse encontro. E ele gostava de chá de muito boa qualidade. Não era o chá batido, era o chá verde de folhas novas, chama Gokuro, da joia do chá. E a água não pode estar quente demais para não queimar as folhas. E o sabor do chá é adocicado, embora você não ponha nenhum açúcar. O primeiro gole do chá é doce. E se você puser água de novo, você sente um pouquinho amargo. E se você puser uma terceira vez, você sente um amargor. Há uma arte em beber o chá, em saborear, em perceber a delicadeza e a sutileza que você só percebe quando você para, quando você aprecia, quando seus sentidos estão alertas. E os sentidos alertas é o despertar dos Budas ancestrais. Nós somos capazes de saber até
com que o arroz foi cozido, não só de onde veio o arroz, mas com que a água foi cozida. A nossa sensibilidade aumenta. Isso é zazen, isso é a força da prática do Dharma. Ficamos extremamente sensíveis, todos os órgãos dos sentidos. Somos capazes de ver melhor cores com qualidade. Somos capazes de ouvir sons que não ouvíamos antes. Somos capazes de perceber o que não percebíamos antes. Porque morremos nos afundo. Porque morremos para as nossas ideias, preconceitos, conceitos. Deixamos tudo isso de lado. E como um bebê que nascesse adulto no mundo, apreciamos cada instante da vida. Isso é a vida diária. Este é Kajo, este capítulo do Shobogenzo. É apenas tomar chá e comer suas refeições. Repetidamente. Encontrar a satisfação. Mas é uma satisfação que não tem fim. Porque, de novo, sentimos fome. De novo, nos alimentamos. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado, o caminho do despertar, o caminho de Buda. Tenham uma excelente noite e pensem nisso. O chá e a refeição. No Brasil seria o café e a comida. Isso é a prática do caminho. Não procure por palavras difíceis, não procure por experiências extraordinárias. Apenas sentar, vestir-se e sentar-se, apreciar o chá, apreciar o cafezinho, apreciar a alimentação e perceber que há uma satisfação depois de comer, mas que não é a satisfação final, porque sempre haverá necessidade de uma outra refeição. E porque tivemos uma refeição anterior, sentimos necessidade de uma nova refeição. Porque fizemos um retiro anterior, sentimos a necessidade e a vontade de um novo retiro. E quando o retiro acaba, estamos satisfeitos, mas aguardamos um novo retiro. Haverá um retiro de 3 a 5 de setembro agora, fim de semana que vem, sexta-feira à tarde, sábado o dia inteiro e domingo até amanhã, até o almoço. O retiro presencial vai ser em São Leopoldo, mas haverá também online o mesmo retiro. Eu vou estar online, eu não posso ir para o Rio Grande do Sul, não só pelo vírus, mas também para não ficar poluindo demais o mundo com muitas viagens de avião. São coisas que eu estou pensando bem agora. Carros elétricos, diminuir tantas viagens, tantos passeios para cima e para baixo, fazer mais atividades híbridas online, pelo bem de todos os seres. Então lembrem-se disso, haverá um retiro. Se vocês quiserem se inscrever, é CECREI, CECREI, São Leopoldo. CECREI é o Centro de Espiritualidade Cristo Rei. É um grupo jesuíta, é um grupo inaciano e que está abrindo as portas para ter o seu primeiro retiro zen. Fui convidada por pessoas que frequentam esse centro de práticas de espiritualidade, professores da PUC do Rio Grande do Sul, que organizaram com esta casa, Luiz Felipe, que é quem cuida desta casa, que organiza todo o retiro, eu sou a professora convidada, e vai ser um retiro zen dentro de uma casa inaciana. Inácio de Loyola tinha as suas práticas espirituais, seus exercícios espirituais, bem importante, que tem similaridade com o zen. Silenciar para encontrar o propósito, o sentido da sua própria existência. Então, quem quiser participar conosco, espero que vocês se inscrevam. CECREI, que se chama, CECREI, e fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Dharma é maravilhoso, sim. Agradeço a cada uma de vocês
que esteve aqui essa noite, que esteve assistindo e ouvindo os ensinamentos de Dogen Zenji Sama. Quanto tempo se pratica, cada um de nós é o seu próprio tempo. Obrigada a todos vocês por ouvirem e me facilitarem o prazer dessa leitura. Se vocês não estivessem aqui, talvez eu não estivesse lendo esse texto agora, mas porque vocês estão aqui, porque eu abro o Instagram toda segunda-feira às 8h30 e eu encontro vocês me esperando, que eu me sinto tão estimulada a poder ler aquilo que mais me agrada, que são os ensinamentos de Dogen Zenji Sama. São os ensinamentos de Buda através da ótica de mestre Eihei Dogen Daishonin Zenji, fundador da minha ordem no Japão no século III. Um velho e antigo Buda. Estejam bem, apreciem a sua noite, pratiquem o Dharma, sentem-se em Zazen e não se esqueçam que o ensinamento superior é Kato, a vida diária. Aquilo que é transitório e que é a nossa casa. Aquilo que sempre é a nossa casa. Nunca saímos do nosso lar. Estejam bem, tenham uma ótima noite e até breve.